Alô, alô, boa noite. Fala, Wendel. Vamos lá conversar aqui com conversa rápida aqui que a gente vai ter hoje com o psicólogo Rafael de Abreu. Boa noite para quem está entrando. Grazi, Taislene. Vocês me escutam, gente? Enquanto o pessoal vai entrando aí. Deixa eu convidar ele aqui. Opa. Já tá aqui on. Fala, cara. Agora sim, grande Eric, boa noite. Desculpa o atraso. Relaxa, Eu, tudo bem. eu E vou aí, tudo bem por finalizando. aí? Tudo bem, eu vou finalizando o atendimento, vou entrando, enfim, é nessa É, dinâmica aqui, assim, aqui tá assim também. bateu o escanteio e correr para dar de cabeça. Tá me ouvindo bem aí? Eu tô. Não sei se você tá me ouvindo. Tá me ouvindo aí também? Tô ouvindo bem também. Vamos nós aí Show. no Vamos lá. nosso caminho. Primeiro de tudo, né, quero obviamente agradecer o convite aí da live, né? É como eu sempre falo, né? Cada vez que aparece um convite novo, o seu é um deles, né? Abre um processo até para eu conhecer, entende? Quem é o Eric? Oh, Sim. caramba, olha o trabalho do Eric, ele tem um trabalho consistente, ele faz lá as coisas, tal, 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 tal. Beleza, entende? Então, eu vejo, caramba, tem mais uma pessoa que eu posso falar aqui, entende? Tem Sim. mais uma pessoa que eu posso falar, eu conheço o Eric, hein? O Eric é um bom psicólogo. Então, isso muito me alegra, porque, de novo, não estamos sozinhos, cara, isso é sempre um motivo de alegria, principalmente nesses momentos aí de psicologia, nesses momentos nessa vida brasileira de psicologia dentro de uma tempestade que parece que nasce na tempestade, fica na tempestade e a tempestade não Uhum. passa, né? Mas é um Sim. assunto para outro momento, certo? Eu agradeço pelo convite aí. Eu tenho que me apresentar ou não? Cara, eu acho que é uma boa, até porque assim, você me perguntou, né? Eu sou aqui de Recife, né? Não sei de onde que Ah, você é, cara, mas sou daqui de Recife. uhum, E naturalmente, eu conheci teu perfil pelo próprio Instagram, né? Pelo que tu publicava. E aí eu me identifiquei bastante com a forma como você escreve, né? A gente já conversou um pouco sobre isso, como a gente uhum, aponta naturalmente questões muito semelhantes, tanto quanto em psicologia, tanto quanto também a esfera social. E disse, cara, eu uhum, preciso conversar com esse cara de forma ao vivo, né? A gente precisa bater um papo nesse sentido. Mas eu acho que é uma boa a gente se apresentar, já que eu já estou com a palavra. Eu vou dizendo aqui uhum, já o meu nome, né? Meu nome é Eric, eu sou daqui de Recife, sou psicólogo, né? Trabalho com psicoterapia, né? Tanto agora online, né, Rafael? A gente está agora nessa circunstância de quarentena, de trabalhar com a psicoterapia online. E, naturalmente, o que me convocou, que eu me senti realmente convocado a essa live aqui para a gente conversar sobre isso, uhum, foi a perspectiva de que eu acredito que a psicologia em si, a própria psicoterapia, como a gente também conversou, não se limita a uma abordagem técnica e exclusivamente teórica. Existem uhum, muitas outras coisas que estão para além disso, né? A postura do próprio profissional, uma série de questões. uhum. Mas fale um pouquinho sobre você aí. Tem algumas pessoas aqui que me seguem que eu acho que podem não lhe conhecer. Acho que Tá. cabe falar um pouquinho quem é o Rafael de Abreu. Sim, então, sou psicólogo desde 2014. Né? E essa dinâmica que o pessoal tá assim, migrei para o modo online por conta da quarentena. Uhum, Eu tô desde 2014, 2015 atendendo online, então sim. para mim já é uma vida assim bem normal essa ideia de atender online. E, e aí eu fui começando também junto com o atendimento, resolvi fazer um trabalho de divulgação no primeiro momento, de Uhum, psicologia e de bons psicólogos. E bons psicólogos que fogem ali do hall da fama, ok? sim, sim. Que, o Jung, enfim, esses caras aí, o Freud e Psicologia tal. moderna, né? É, e aí eu só traduzia. Eu traduzia citações, traduzia textos, artigos e postava num site antigo que eu tinha, até o Uhum, momento que eu fui me sentindo mais à vontade para chegar e produzir o meu próprio conteúdo. Então, eu fiquei ali em silêncio, vamos dizer assim, trabalhando online, tanto atendendo quanto produzindo conteúdo de tradução, de uhum. 2014 até 2019.
até março assim, de 2019. Acho que o meu primeiro texto sai ali em maio, acho. Maio ou abril do ano passado. Sim. E aí, é claro, é uma questão de segurança, está começando um trabalho e tal, mas aí depois que eu peguei segurança, eu virei um trem, entende? Então eu botei uma meta de botar texto todo dia, e aí 5 textos por semana, e aí foi vindo hoje, para quem não conhece minha página e quiser conhecer, eu até brinco com as pessoas que falam assim, você não vai terminar minha página em um dia, entende? Porque Naturalmente. porque tem muita coisa, né? Sim. E eu gosto disso, então por exemplo, tem os poemas, tem 53 poemas que eu vou fazer, que eu edito, etc, etc. Os textos, que eu não sei quantos textos tem agora, não lembro de cabeça. Né? Tem o podcast que está parado, porque eu não tenho tempo mais para editar e tudo mais. Mas, assim, é essa dinâmica, Eric, que eu acho que é muito legal da gente sempre ter uma possibilidade, assim, a gente tem o que falar, a gente tem assunto para falar, a gente pode falar e a gente recebe bons feedbacks, entende? Então, Sim. as pessoas ali de alguma forma se identificam. Então eu vou produzindo. E assim, hoje eu lancei, não sei se você chegou a ver, hoje eu lancei as inscrições da turma 7 da Psicologia das Virtudes. Mês que vem vai sair um projeto maior do que esse, que é um plano mesmo de assinatura mensal. Então, assim, eu estou produzindo, entendeu? E é isso que, de uma certa forma. E aí vem o que você está querendo falar, assim, que você traz essa dimensão do psicólogo muito mais como um simples escolher a camisa da técnica dele, entende? Da abordagem, que é justamente essa postura diante da vida, entendeu? Então, Sim. assim, eu tenho que fazer. O nosso atendimento, eu também trabalho no atendimento, assim, né, hoje, né? Não se limita somente à ideia de atender. Por isso que eu adoro o fato de termos hoje psicólogos no Instagram. Porque esses psicólogos vão além do trabalho clínico deles. Eles vão escrever sobre tal coisa, eles vão gravar uma live sobre tal assunto, eles vão gravar um vídeo sobre isso. E isso é muito bom. E aí, cá entre nós aqui, os psicólogos que estiverem aqui, com todo o respeito que a gente possa ter, o conselho não sabe divulgar os psicólogos. De fato. Não sabe. Você pergunta pro cara na rua, ele não faz a mínima ideia que faz um psicólogo. E quanto que a gente paga de CRP? 500 e? Um Pra não bocado, né? saber divulgar? Ô, Rafael, Cada e um. ainda tem aquela questão de que a própria psicoterapia não é uma questão restrita a psicólogos, né? Ainda hoje a gente ainda convive com isso. Também. Hoje, não, e hoje, particularmente, eu acho, graças a Deus, inclusive, de uma certa forma. Porque para ficar debaixo dessa estrutura que está muito mal Sim. organizada, vira um problema. Então, assim, por uma má divulgação, as pessoas não sabem o valor do psicólogo. Então, a gente pega, obviamente, dentro dos limites éticos aqui, a gente divulga o nosso trabalho de forma independente e as pessoas têm acesso. É isso. Pois é, É esse o grande ponto para mim, entendeu? de fato. E quando você fala dessa questão da escrita, né? Ainda hoje, esses dias, na verdade, eu recebi uma pergunta de quando foi que eu comecei a escrever sobre psicologia. Eu disse, Uhum, rapaz, desde o primeiro período, sabe? uhum, Desde que eu comecei a estudar psicologia, que eu já vinha escrevendo. E algumas pessoas até questionam, né? Mas será? E eu acho que é uma coisa que naturalmente você pensa também, ou já pensou, será que realmente as pessoas leem esses textos? Às vezes a gente fica muito preocupado com o raio de alcance, né? uhum, E não tanto no que um texto daquele pode afetar uma pessoa especificamente, né? uhum. Tal como, por exemplo, é o efeito também da própria psicoterapia, né? Que é muito Sim. mais verticalizado. Então, acho que hoje, mais do que nunca, né? Principalmente agora, estou dizendo sempre o seguinte às pessoas, de que quem não migrou para as mídias digitais agora não migra nunca mais, né? Porque não tem como mais. Então, Sim. eu acho que esse é um espaço muito frutífero para a gente discutir, para a gente conversar, para a gente partilhar, sabe? Uhum. Como você bem colocou, de forma independente, né? Eu não consigo olhar para a psicologia, olhar para a psicoterapia apenas como um amontoado de técnicas que a gente vai chegar ali e vai passar 5 passos para passar a ansiedade, sabe? Eu Sim. acho que não funciona dessa forma. Eu acho que tem outras questões que a gente precisa envolver, por exemplo, valores, né? Uhum. Até uma questão que me interessa bastante, inclusive, na própria psicologia tomista, né? As virtudes, né? E o Sim. ordenamento e tudo isso em si. Como é que você tem Uhum. lidado com isso, cara? Na clínica, nos atendimentos e na própria escrita, essas questões? Sim. Eu costumo falar, um problema não, uma solução que a gente tem que dar aqui é o seguinte. Sim. Eu tenho um texto chamado O Jardineiro da Esperança. Ele não está no início, não, ele está lá pelo meio, que ele foi do ano passado.
E nele eu falo que o psicólogo ele precisa ser o jardineiro da esperança. Só que o ponto que a gente tem que ter em mente... Só para um parente para Adriano. Adriano perguntou assim, vocês não acham que estão surgindo uma humanidade artificial? Desde 2000 anos atrás sempre tem uma humanidade artificial. Há muito Pode tempo. ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo. Sempre vai ter. Cada um dentro da sua época vai respeitando uma artificialidade. Uhum. Né? Mas, enfim, voltando. Nesse texto eu falo que o psicólogo precisa ser um jardineiro da esperança. Só que chega um momento que eu falo que o psicólogo ele é um ser humano. Então, se o psicólogo é um ser humano, isso quer dizer que todo ser humano precisa ser o jardineiro da esperança do outro. Então, quando a gente fala aqui das virtudes, quando a gente fala aqui de valores, né, vem na minha cabeça a ideia de sermos observadores da realidade. Certo? Só que isso não se limita a psicólogo. De forma nenhuma. Entende? Isso é uma questão que o ser humano precisa fazer isso. Por exemplo, se eu tenho um paciente, esse paciente vai ter que aprender a fazer isso. Uhum. Porque eu não vou ser sabe aquele, quando você vai para a Europa, Estados Unidos, você vai no museu e tem o áudio, sabe, Sim. traduzido para você? Cara, tua vida não é isso. A vida real não é Nossa. isso. Eu não vou ficar lá no teu ouvido falando assim, olha que legal, agora esse sinal abriu, né, as pessoas andam. Não, entende? Você vai ter que aprender a enxergar essa dinâmica. Então, o que me vem à cabeça no primeiro momento, quando eu falo dos meus textos, quando eu falo dos meus poemas, quando eu falo de toda a dimensão do meu trabalho, eu sempre começo com a ideia de observação. Tem texto meu, Eric, eu lembro dele perfeitamente porque eu lembro como ele nasceu. Também é do ano passado, que é um texto chamado Resistir para Existir. E eu estava andando no shopping e eu vi essa placa dentro de uma loja que eu nem entrei, pô. Eu só fui tirei a foto da coisa. Falei, pô, isso dá texto. Né? Eu sei como é isso. E beleza, entende? E os meus textos, eles nascem com título. Eles não terminam com título, eles começam com título. E a partir do título que eu vou fazendo. Então, assim, o primeiro ponto que a gente tem que andar nesse caminhar, assim, da gente produzir conteúdo, e aí, de novo, eu não estou falando só para psicólogos, por mais que tenha psicólogos aqui, mas só para qualquer pessoa, porque pode ser uma pessoa que, sei lá, eu sou dono de casa, mas eu tenho um caderno aqui e escrevo poesia. Entende? Pois é. Eu sou estudante, estou de férias na quarentena e estou fazendo... Enfim, estou desenhando. Enfim. Tudo começa com uma observação. Uma observação para dentro, uma observação para fora, uma observação dos outros. E quando eu falo observação, é claro que assim, pode ser um filme. Ok, é legal um filme. Mas eu falo assim, da vida real mesmo, entende? Lá de fora. Aquele que você tem que ir no mercado e com a máscara, ostra, tipo, quero 10 pão, o cara não ouve, sabe esse tipo de coisa? São os problemas modernos, você está inserido nessa realidade. Então, eu sempre acho que um bom escritor, não que eu seja um bom escritor, mas quando eu leio os escritores que eu gosto, eu sempre vejo ele totalmente inserido na realidade. Ele falando das coisas ali, que ele pode tocar, entende? E isso é bom, porque a gente identifica, a gente vai olhar pro autor X, que pode ser muito maior do que nós, vai falar assim, pô, que bacana, cara, olha o que ele disse aqui. Entende? Por isso que eu falo, como psicólogo, por mais que, obviamente, a gente vai falar de técnicas em algum momento, né, na vida, como profissional, mas eu falo assim, meu trabalho ele é para pessoas. Hoje me perguntaram assim, o teu curso é só para católico? Seu curso é só para psicólogo? Não, meu curso é para pessoa. Você é um ser humano? É para você. Entende? Então, eu tento o tempo inteiro sempre trabalhar nessa dinâmica do quanto eu posso falar para qualquer pessoa me entender. Entende? Esse seria, basicamente, um caminhar que eu tenho. Entende? E aí, de novo, que nasce de uma observação. Eu não observo só a bolha que eu convivo. Eu observo a vida. Sim. Eu observo a bolha que eu não tenho nada a ver. A bolha que talvez eu nunca vou estar inserido na vida. Entende? Então, é dentro desse processo de observação que vai vir exatamente a ideia aqui do tema. Né? Se quiser escrever o tema e fixar, fica até à vontade. Que é essa ideia do psicólogo como um filósofo da vida. Justamente se a gente pensar a ideia da filosofia, que seria ali de uma forma bem simples, que seria essa ideia de estudar questões fundamentais sobre a existência, sobre conhecimento, sobre valores, sobre a mente. A gente está falando de filosofia.
E As aí, bases da própria psicologia, né? e era exatamente aí que eu ia entrar. Por isso que não existe psicologia sem filosofia. De jeito nenhum. Não existe ciência, né? Só que o ponto que é legal, legal? Obrigado, Stefania, né? É o seguinte, quantos psicólogos ou estudantes de psicologia, não, filosofia não tem nada a ver não, que isso, filosofia é chato pra caramba. Entende o ponto? Sim. E aí, ou se reduz a pessoa a uma técnica, que aí vai ser um problema, porque eu tava falando numa live na quinta-feira passada, para de olhar para o céu, falei exatamente essa frase, e tentar entender, como diz o Renato Russo, por que, que o céu é azul, né? Entende? Porque para de tentar entender isso, experimenta esse céu, pô. Entende? Tipo, então fica muito centrado na técnica. E que às vezes é um Em simples. mensurar, né? A experiência, né? Especificamente. E aí entra numa psicologia técnica de boteco. Entende? Que o cara vai lançar máximas ali decoradas e esquece da vida. Pô. Entende? De Esquece da fato. vida. Pô, Então, Rafael, isso que pode você falar. coloca aí me lembra muito esse momento que a gente está vivendo, que naturalmente parece que essa dimensão mais existencial, espiritual, o termo que a gente queira utilizar, ela está bem Uhum, mais latente, né? Está bem mais acessível a algumas pessoas. Porque me sim. parece que mais do que nunca, nesse período que a gente está vivenciando, as pessoas estão buscando esse tipo de conteúdo agora. Né? Uhum, Refletir, elaborar, pensar, reconstruir, se reorientar, se redirecionar em algum caminho, sabe? sim. E que realmente as pessoas estão tentando superar essa dimensão mais tecnicista, não só da psicologia, de forma Da vida. generalizada, da Da própria vida. vida, meio que, sabe aquelas pessoas muito fechadas, assim, plano, planejamento diário, tudo isso, e que não se permite, de fato, a abertura do próprio dia? E parece que Uhum, agora é um movimento completamente posterior, em que sim. essas pessoas estão mais acessíveis aos familiares, à própria Uhum, espiritualidade, à própria sim. vida pessoal. Então, mais do que nunca, essa dimensão está acessível. Eu digo isso porque eu tenho percebido isso não só no próprio Instagram, né, algumas publicações, porque é uma outra coisa, né? Psicólogo no Instagram é meio ruim, né, Rafael? A gente fica observando assim, o comportamento do pessoal, não analisando como o pessoal fica observando, Uhum, falando, mas de fato numa postura de observador, quais são os fenômenos que as pessoas emergem ali, colocam, provocam, constroem, mas também nos próprios atendimentos. Não sei como é que tem sido a tua experiência nesse sentido, mas eu percebo os meus pacientes mais sensíveis a essa demanda, sabe? sim. A essas construções, a essas reflexões e tudo mais. Uhum, sim. Não, esse é um ponto importante, porque é meio que eles ficaram num beco sem saída, entendeu? Uhum. Acabaram Entende? as técnicas. Me É, parece que é isso. Acabaram as nossas chances de dar acabou, certo agora com alguma eu outra vou ter que forma, né? conversar, com aquele cara, Eu entendeu? preciso lidar com meu filho, né, que está aqui, né? É, eu vou precisar disso. Então né? esse é um ponto importante. E um ponto, assim, que é importante, assim, só alguém falou de livro aí, eu vou, já que falar de livro, eu vou falar também. É, com licença, foi o Acho que foi o Roger aqui. Roger. Foi o Roger que Esse comentou. livro é muito bom, esse Raiz da Psicologia, né? Mas esse aqui é revolucionário. Entende? Esse aqui. Porque isso aqui é tirar o véu da mentira, entendeu? Você Sim, vai sim, sim. tirar, você vai ver, tipo, como a raiz filosófica é importante e ativaria, tá? De fato. O maior psicólogo tomista que nós temos hoje em dia, tradução da editora Contra Impugnante, do Cisne Silveira. Enfim, mas Uhum. onde eu quero. Aí é um bom livro também, livro pequenininho, fácil de ler. Aí o que vem aí nessa dinâmica agora? Uhum. Ficaram um beco sem saída. Eles vão ter que pensar sobre a vida. E aí pode vir uma ansiedade, pode vir uma angústia, etc. Só que a gente precisa, uma palavrinha que eu uso muito, se ordenar. E para a gente se Uhum. ordenar, a gente precisa dialogar com termos corretos. Senão a gente extrapola. É aquela ideia. Eu costumo falar para meus pacientes, né? Se a gente chegar no médico, em algum momento alguém já chegou no médico e fez isso. O médico põe a gente sentado e fala assim, e aí? Onde está doendo? Onde está sendo dor? Aí se você chegar pro teu médico e falar assim, doutor, tá doendo aqui? Uhum. Você vai enlouquecer do médico, pô. Porque pro médico ali tem muita região, Sim. certo? Então ele vai definir. Então a gente precisa tratar bem de boas definições sobre paciência, enfim, coisas que a gente precisa lidar. A paciência, o otimismo, a esperança, etc, etc, etc. Por isso que, assim, eu vou pegar um comentário importante aqui, porque vai fazer parte. O Adriano botou aqui: todo ser humano é movido por emoções. Eu já vou parar aqui. Todo ser humano deve ser movido pela inteligência.
As emoções vão servir essa inteligência. Se o Adriano vive dessa forma, toda emoção que ele sente é correta. Entende? Se eu sou movido pelas emoções, toda emoção que eu sinto é verdade. É a educação da vontade também, né? Educação do vontade. Sim, inteligência e vontade, potências superiores aqui. Sim, sim. Então, essas emoções, elas têm que desaguar nessa ponta. Só que se eu não vou para essa definição, entende? Se eu não vou para essa definição saudável, eu vou achar que toda emoção que eu tiver é boa. Só vou achar que foi errado se der um fruto errado. E não é assim, ela serve. Então eu preciso caminhar nesse processo. Então é caminhando nesse processo que as coisas vão começando a se relacionar de uma forma melhor. Então eu acho que, de uma certa forma, o que foi feito, o que está sendo feito é uma abertura de dimensão no homem. O homem que ele é totalmente tecnicista, que a relação dele passou a ser intimamente só com o celular, por mais que hoje, obviamente, a gente esteja assim, Rafael, mas hoje eu estou conversando, eu, meu primo, meu tio, meu avô, todo mundo na mesma chamada, no Zoom, no Skype, no WhatsApp, enfim. Só que você já tinha isso antes. Entende? Você já poderia fazer isso antes, mas você nunca fez. E agora você está fazendo para perguntar assim, e aí, vô, como é que tá a coisa? Como é que tá a vida? Porque você parou de fazer isso. Tá saindo, vó? Né? Por que você não perguntava antes, né? Entende? É Exatamente. toda a postura que se admite, né? Porque me parece que é assim também. Algumas pessoas, eu vou arriscar um termo aqui, tem uma postura de especificamente vivente, ou seja, tá ali experimentando especificamente aquela experiência, aquela realidade, mas não consegue adquirir uma postura, como você colocou, de observador. Que é exatamente o que a gente quer fazer as pessoas refletirem nesse sentido. Né? Não só o paciente em psicoterapia. Qualquer pessoa que passa, por exemplo, pelo meu perfil. Por que eu não passo agora a observar as minhas relações? Sim. Relações essas vezes comigo mesmo, né? Uma coisa, por exemplo, né? Quarentena. Estamos sem poder sair de casa, muitas pessoas aí sem poder sair. Me parece que nesse sentido, algumas pessoas vão ter que lidar com a própria companhia, que às vezes é também muito enfadonha para algumas pessoas. Algumas pessoas, nesse ativismo profissional, estavam tentando evitar um pouco dessas coisas. Como é que vai ser lidar com isso agora, né? A própria companhia. E eu não lembro quem falava, não sei, não lembro agora, não sei se era os Simpsons, ou era no Chaves, sabe? Ou era o Tiririca, não sei. Veio 3 nomes na minha cabeça. Porque, sabe, tipo, tentei fugir de mim, mas onde eu ia, eu tava junto, né? Sabe? Sim, já vi. Não me lembro de onde vi também. Não lembro de onde é isso, mas assim, o ponto é que o cara que tá sempre fugindo, ele tá sempre perdendo. Porque ele vai chegar um momento, putz, tô aqui. Então vai ter um momento que isso vai bater. E não aí tem como se divorciar de si mesmo, né, cara? Não tem, pô. Entende? Não tem. Então, o ponto aí que é importante, eu acho que essa observação precisa ser muito, muito treinada por cada um de nós. Uma vez falaram para mim assim, Rafael, não escreve texto no Instagram porque não dá público. Aí eu brinquei, falei, então agora eu vou escrever texto 2 vezes maiores. Até brinquei com a pessoa, né? Mas aí, depois disso, eu fiquei meio... Ah lá, foi o Chaves, o João Vitor falou que foi o Chaves. Mas depois disso, eu fiquei meio tocado com essa frase. Porque, assim, às vezes essa pessoa falou com a melhor das intenções. Eu tenho certeza que ela falou com a melhor das intenções. Porque ela tinha uma observação, talvez da página dela, tá? Sim. Mas aquilo tocou em mim que eu falei, não, agora vamos fazer o seguinte. Então, quando eu comecei a botar texto, depois que a gente teve essa conversa, eu falei assim, ó, não é possível que você, que está na minha página, não vai conseguir ler um texto do Instagram. Não é possível que você vai perder para um texto do Instagram que é uma folha no outro. 3 minutos, né? 2 ou 3 minutinhos. Entende? E aí, é claro que quando a gente fala isso, tem pessoas que vão nos dar um feedback, né? Lá no WhatsApp e tal. No direct, né? Eu falo, não, eu leio 3 vezes e tal. Que bom. Entende? Que bom. Que tem texto que tem que ser lido mais de uma vez. Tem texto que ele é mais pesado, que ele pode ser mais complexo. Então, assim, é essa observação sobre a vida. Então, essas dimensões vão abrindo. Quando o cara enche o saco dele, porque ele percebeu que ele é um porre, e ele só foi descobrir agora que ele está parado em casa, abre uma outra dimensão. Eu vou ter que mexer na minha vida de alguma forma. Ou entra a dimensão espiritual. Cara, eu vou ajoelhar aqui, cara, e vou começar a conversar com Deus todo dia, pelo menos, porque eu não sei, só Ele pode me ajudar, não sei. Então, assim, é uma oportunidade dessas dimensões irem abrindo, entendeu? E vale lembrar o seguinte, porque eu entendo que tem muita gente eu entendo que tem N problemas de quarentena, ok?
Mas assim, eu acho que ninguém aqui tá no barraco morando com 6 filhos. Eu acho que todo mundo aqui tem uma casa minimamente estruturada. Estrutura mesmo, tá? É Uhum, quarto, sala, tem um mínimo de condição, porque tá aqui online vendo uma live, com certeza. entende? Então eu tô falando pra vocês. Não tô falando pro cara da favela lá, que aquele cara é uma outra história, entende? Aquele cara é uma outra história. Então pra vocês aqui, vocês têm uma oportunidade, entende? Uma oportunidade que pode mudar a vida de vocês aqui pra frente. Uhum. Que é Eu me exatamente lembro essa que isso que ideia, você de fala. abrir essas dimensões. Eu posso falar? Uhum. Isso aí que você fala, cara, me lembra os inúmeros livros, né, que a gente lê durante a vida e que transformam de forma significativa não só o papel, a atuação profissional, sobretudo a Uhum. atuação pessoal. Às vezes, Rafael, um texto de 3 parágrafos e que transforma uma semana, Sim. um mês, um ano inteiro e que por Uhum. falta de coragem, por falta de vontade, por falta de inteligência também, como a gente estava colocando aqui agora, algumas Sim. pessoas se limitam a esse tipo de atitude. Né? E aí eu me Uhum. pergunto, né, se a gente não consegue vencer um texto de 3 minutos, que outras coisas mais É complexas na vida não exatamente isso que eu ficam falo. para trás, Eu vou perder né? pra tudo. Com certeza. Eu perco pra tudo, porque se eu não consigo ler um texto. E a Estela falou que é uma coisa importante, né? O Instagram ele não é uma rede social voltada para o texto grande. Ele não é o Sim. objetivo dele. A gente é teimoso, mas tudo bem. Mas Ah, tudo isso é certo. verdade. Né? A gente é teimoso. E assim, e eu posso falar. Eu agradeço a todas as pessoas que estão na minha página porque elas se relacionam com meus textos. Então, elas vão lá, elas vão ler. Ótimo, beleza. E a Uhum. Estela põe um ponto importante, né? Quando fala assim, né? Não pode ter texto, né? É, Aí a gente vai olhar para a realidade, para a vida, como ela está colocando ali, que são complexas. Como é que a gente vai colocar isso em uma frase? Aí vem o ponto. Porque, de uma certa forma, as pessoas ainda têm, vamos dizer assim, uma cultura tecnicista e Uhum. tem uma cultura superficial. A cultura, ela é patológica. A nossa cultura é Sim. patológica, ponto. Então, o que a pessoa quer? Usando bem a ideia que a Estela colocou ali. Ele quer uma frase pronta. Uhum. Porque essa frase pronta ele decora e fala como se fosse dele na roda de amigos. Entende? Ele fala para aquela menina que vai ficar impressionada e fala assim: Nossa, esse cara é inteligente, olha que frase. Só que não é dele, ele é um ladrão, Uhum. entende? Ele é um farsante no final das contas, entende? Uhum. Então, essa cultura desordenada que está sendo. Não é que ela está sendo. Ela não vai ser morta, pelo menos não por enquanto. Mas que ela está recebendo um choque agora. Uhum. Porque está todo mundo parado. Eu E não que a tenho gente como ir no bar. percebe em que os próprios recursos falham, né? Os recursos Sim. técnicos, então a própria ciência com as suas limitações e tudo mais, com toda essa questão. Isso que você fala, cara, me lembra muito também do quanto a gente perde, né? Acho que alguém colocou aí agora uma frase, né? Muda ali um momento. Eu me lembro dos teus stories, né? Com as respostas de perguntas e o teu diálogo com as palavras ali, né? O quanto dá de Uhum. semântica, né? A gente poderia passar o dia inteiro brincando com um termo, né? Sim. N termos, né? O Eu, não, próprio termo, eu, o nem, termo eu, da nem, eu nem vontade, né? abro. Eu nem abro para pergunta, só para palavra, entende? Porque assim, você pega uma palavra assim, E por já dá exemplo, muito pano na constância. manga, né? Dá muito, porque a pessoa põe constância. Cara, aí você vê que tem 20 pessoas escrevendo constância. Eu posso escrever 20 coisas diferentes sobre a mesma palavra, que não vão ser E daí, contraditórias. Elas de vão ser fato, uma e coisa só. daí a gente percebe, né? Duas coisas que quando eu às vezes posto um texto, eu recebo um feedback. Algumas pessoas, não sei como é que é a tua experiência nesse sentido, algumas pessoas Uhum, visualizam, leem, acham legal, acham interessante, mas basta uhum, aquela mesma cultura de que a gente se esquece muito rápido de algumas coisas. E que a sim, gente não está tão preocupado assim em aplicar aquilo que a gente leu. Ou de sim, refletir minimamente, não necessariamente de sim. aplicar. Né? É. E a gente E passa aí, muito e aí vem. rápido por esse conteúdo. Né? E a gente Sim, compartilha às vezes, né? Nossa, muito incrível o que o Rafael falou, do que o Eric exatamente. Quem está falou. dizendo isso Nossa, aí? esse cara é muito espetacular, mas como assim? A gente quer provocar É. em você outra coisa. E o A gente ponto não que é quer que você nos interessante autopromova necessariamente, sabe? exatamente. E aí é um ponto importante que eu tenho um outro texto. Tá ali embaixo. Tem que ter paciência. Ó, o cara eu tenho que falar que o cara tem que ter paciência para fazer isso. Entende? Olha que louco. Né? Eu tenho que ter paciência para suportar o sofrimento, pô. É isso. Pô. Sim, sim. Mas tudo bem. Crescer dói, né? Exatamente. E aí, tem um texto chamado O Alvo e a Meta. E eu entendo que. Até uma vez eu dei uma palestra e o cara falou assim: pô, você é um contra a cultura, cara. Mas ele não estava criticando, ele estava elogiando. Sim. E eu entendo isso, porque, por exemplo, hoje
eu tenho esse texto meu chamado Alvo e a Meta. Eu falo que é muito fácil as pessoas lerem um pedaço do texto e falar assim, ali, ó, lembrei do João. Porque o João é isso, ó. Olha o texto do Rafael do egoísmo ali. Vou marcar o João. Pá! João, lê esse texto aí pra você tomar vergonha na tua cara. E esse texto Alvo e a Meta, eu faço um convite a não marcar ninguém ainda no texto. Eu acho que a última frase do texto fala o seguinte: antes de você marcar alguém, deixa esse conteúdo marcar você. Entende? Porque quando eu falo de egoísmo, meu amigo, no texto, eu tenho texto sobre egoísmo, eu quero que você olhe o egoísmo em você primeiro. Entende? O quanto que você é egoísta. Não que tua mãe, não que teu pai, não que teu irmão, não que teu namorado, não que teu namorado. Quero que você... Por isso que o alvo e a meta é justamente essa ideia de que quem é o alvo? O alvo sou eu, tem que acertar o alvo. O conteúdo que eu consumo tem que acertar o alvo. Porque depois que acertar o alvo, eu posso marcar alguém. Eu posso enviar para alguém. Mas eu vou enviar para alguém de uma forma muito mais humilde. Porque no primeiro momento, olha que bacana, né? Olha esse texto aqui sobre egoísmo. Pá, já marquei o cara com sangue nos olhos, tá babando, para o cara ficar super ofendido. Ah, agora ele vai mudar. Mas quando eu me acerto, eu tenho um exercício de humildade, cara. Porque eu vou olhar e fazer um exame pessoal ali. Aí depois eu posso marcar alguém. Então, onde é a meta? A meta é o outro. O alvo, eu me acerto o alvo e depois eu vou até a meta. Porque a gente está em relação. E esse é o ponto fundamental para nós. Então, todo o conteúdo, o que eu sempre falo, você vai assistir um poema meu, você vai ler um texto meu, você vai ler um texto Eric, você tem que olhar aquele texto para você no primeiro momento. Você tem que olhar para o texto e falar assim, o quanto que eu tenho desse problema que ele está falando aqui. Se eu reconhecer que eu tenho esse problema, quando eu for marcar uma outra pessoa, essa marcação vai ser mais calma. Não vai ser uma porrada na cara do cara. Entende? Não precisa disso. Precisa de um texto. Cara, estou falando um texto sobre a desordem de tal coisa. Pô, percebi que eu sou também. Vou mandar pro... Às vezes manda até em privado pro cara, né? Eu tô contando, pô, ali um texto aqui que mexeu comigo. Pô, lê aí. Isso quando não compartilha, né, de forma geral, diz assim, o dedo coça, né, para marcar alguém ou para mencionar. As pessoas dizem assim, né? Chamada indireta, né? Sim. Então, assim, esse é um ponto importante, porque vai dando para nós essa relação viva com as coisas. Entende? É isso que a gente não pode esquecer nunca. A gente está se relacionando com uma vida que é viva. Que as pessoas são vivas, que os acontecimentos estão acontecendo. E que a vida própria convoca, né, Rafael? Esses dias eu estava conversando numa live sobre a vocação e o sentido da vida. E aí um rapaz perguntou na live, né? Como é que eu encontro o sentido da vida? Ou se é possível encontrar o sentido da vida? E aí eu penso que, como o próprio Frank dizia, a pergunta não é essa. É a vida quem pergunta. É a vida quem questiona. É a vida quem confronta. Qual é a minha vocação, por exemplo? Mas é a vida quem questiona qual é a sua vocação. O que é que você vai fazer pela vida? A vida eu gosto de pensar a vida como uma grande engrenagem em que a gente trabalha por ela. É um empreendimento pelo qual eu vou me esforçar, eu vou me deter, eu vou me dedicar. Ela é isso, porque é a sua própria vida. Sim, isso parte do princípio de que eu não me criei, entende? Então, alguém me criou. Eu não tô falando de mãe e pai, entende? Que meu pai e minha mãe não desenhou no Photoshop a minha forma, o meu tamanho, como que eu seria. Não. Eu sou um ser criado. Então eu já participo de algo maior do que eu. Sim. Entende? Naturalmente. Aí qual o problema? O cara quer achar o sentido da vida debaixo da cama, pô. Porque ele tem medo de errar. Entende? Ah, não, eu prefiro ficar aqui. Por exemplo, hoje eu fui no correio, eu fui pegar uns livros que chegar para mim, e chegou esse livro aqui, eu não sei se vocês têm, não sei nem onde tem, porque o cara tava vendendo, eu falei, pelo amor de Deus, me dá esse livro, eu pago quanto você quiser. Que é um livrinho aqui do Lavelle, que é ali os cadernos de guerra dele. Então são os escritos quando ele tá na guerra, no meio da guerra. Porque a gente é fraco, cara, a gente não tem isso. Entende? E aí, sempre quando a gente compra um livro, geralmente a gente vai folheando, né? Geralmente eu vou lá na última página e tal. E aí, eu fui na última página que tinha lá notas dos editores. Você vai entender. E assim, o Frank é um cara que, né, tava em Auschwitz, né? Eu me lembrei do Lavelle justamente por conta da vida do Frank. Aí põe aqui, ó, a redação deste caderno foi interrompida, sem dúvida, no momento em que Lavelle foi feito prisioneiro. As páginas posteriores estão em branco, mas tem cada uma um título. Aí vai mostrando os títulos de textos que não fez. Cara, esse cara tá vivendo a vida. Ele tava dentro de uma guerra e ele tava escrevendo. Até uma hora que ele para de escrever
Não porque ele falou assim, porra, a guerra tá chatão, né, cara? Tipo, chatão essa guerra, né? Gente morrendo aqui. Não queria estar aqui, pô. Queria estar, sei lá, né? Queria estar viajando, queria estar em outro lugar. Ele só parou porque ele foi preso, cara. Entende? É claro que E isso que mesmo abraça. assim intitulou o restante Já do livro, tinha, né? pô. É Na esse o verdade, de ponto. alguma forma, o livro não concluiu, né? Sim. Aí você vê como é viva a coisa. É claro que a vida dele, nesse sentido aqui que a gente está falando, entra total com o Frank, das experiências dele lá dentro, quando ele olhava pro cara, pros caras que estavam indo para a câmara de gás e tinha uns sorridentes ali, esperançosos, olhando pro alto e outros olhando para baixo. Então, assim, Sim. observador, né? E sabe Uhum. aquela ideia você até falou da escuta também, né? A diferença entre ouvir e escutar, né? Ouvir a Sim. gente ouve, né? Porque a gente tem o ouvido, a gente tem a audição, mas escutar é a atenção que a gente tem dos olhos vindo para cá, entende? Eu escuto você, Uhum. entende? Eu paro tudo, é como se eu abafasse todo o som para escutar você que está E, falando comigo, e me né? permita, me parece que a própria criação inspira uma postura de alguém que deve escutar mais. Sim. Perceba, né? Nós temos uma boca e dois ouvidos. Uhum. É E impossível, outra por exemplo, coisa, não lembrar de textos bíblicos, inclusive, que colocam, né? Seja sim. pronto para ouvir, tardio para falar, por exemplo, textos como esses. E, Uhum. naturalmente, a gente percebe de que a gente também vive numa sociedade que, motivada pela chamada liberdade de expressão, a gente Uhum. fala muito, escuta muito pouco. Sim. A gente define muito, conceitua muito, e a gente Então, escuta muito pouco e percebe muito pouco também. e essa liberdade de expressão, ela é confundida com verdade. Sim, Então, se eu expresso aquilo que eu falo, quer dizer que é verdade. E aí você entra na maior confusão da face da Terra. Porque o que você expressa não quer dizer que seja verdade. Você só está abrindo a boca para falar meia dúzia de palavras. é Por isso opinião, que, né? pois é, por isso que essa movimentação onde eu não sou criado, quer dizer, desculpa, que eu sou criado e que a vida está acontecendo independente de mim, Uhum, precisa que eu tenha uma postura não de rei, porque eu não sou rei de nada, sim, mas de servo. Aquele que se prostra diante da verdade. Aquela que olha para a verdade e fala assim: como que eu posso servir? uhum, É essa a minha postura de vida. Por isso que o homem, trazendo essa perspectiva de relacionamentos como um ser social, a gente precisa fazer. É como se eu olhasse as pessoas à minha volta e falasse, como que eu posso tratar melhor? A gente vai conseguir sempre? Não. Mas olha o ponto interessante. As pessoas acham que quando elas erram e elas precisam pedir desculpas, que elas precisam se corrigir de alguma forma, elas acham que isso é um erro na vida. Só que não, cara. é humilhante, né? É. Então, exato, só que não. Se você errou e você tem a oportunidade de se corrigir, pô, desculpa, não queria ter feito isso. Enfim, isso faz parte da dinâmica da vida sendo vivida, pô. Uhum. E que bom que dá tempo da gente reconhecer algumas coisas, Exatamente. né? Essa é a parte Sim. boa, né? Eu não quero errar, mas se eu errei, Sim. eu continuo vivendo na ideia de que agora eu vou corrigir, que agora eu vou pedir desculpa, pô, desculpa aí, meu irmão, gritei contigo, é, 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 mas não deveria fazer, né? Ó, o Yuri botou aqui, mas servir alguma coisa, alguma causa ou alguém é super complicado. Eu concordo com você. De fato. Por isso que Santa Teresa fala que é muito justo que custe muito aquilo que muito vale. Então a gente tem que entender que aquilo que muito vale, meu amigo, custa, e você tem que parar de reclamar disso. Uhum. Acho que pro Frank manter a vida, manter a sanidade em Auschwitz foi uma coisa, não, tranquilo, pô, o guarda tá vindo um nazista ali, trazendo uma cadeira de praia para mim e um charutão cubano. Eu tô Sim. de boa aqui, entende? Pô, Sangue, claro suor que e não. lágrimas, né, Rafael? Tá em sonho lá, nem falei isso hoje ainda, obrigado por ter lembrado. Então, assim, a vida é isso, é sangue, suor e lágrimas. Sim. Então, as coisas boas de verdade custa. Pô, você vai na geladeira e vai pegar tua Coca-Cola, isso não custa não, cara. Uhum. Mas, pô, vai de repente, pô, vou comer direitinho aqui, isso custa. Mas muito vale. Ah, eu vou Uhum. servir aqui a pessoa sem reclamar, porque, pô, eu tô um chato, um insuportável. Entende? Ok. Então, assim, cara, a vida é linda, cara. A vida tem coisas maravilhosas. A vida tem muita coisa boa. Mas tudo isso custa. O fácil, ser medíocre, cara, é mole. Uhum. Entende? É mole. Porque a gente já tem uma sociedade assim. Eu costumo falar que a gente tem uma cultura psicanalítica, que é horrível. Essa Que eu é nunca horrível. escutei, não. Nunca escutou essa? Nunca Não. escutou? Se você for em qualquer lugar, qualquer padaria, qualquer é, é, boteco de beira de esquina, o cara vai falar Sim. assim, sou assim porque é minha infância, né?
Pô, o cara já é culturalmente psicanalítico, entendeu? O cara nem sabe quem é o Freud, mas ele já fala isso. Entende? sim, sim, sim. Tipo, Me fizeram assim, né? sim, pô, a culpa é do meu pai, né, cara? A culpa é da minha Uhum, mãe. Pô, afinal de contas, a carne é fraca, né, cara? Não dá, né? Aí, ó, uhum, ó a questão desse sim, desejo. Cara, não sim, sim. dá. Entende? Pô, tem o padre, que é o padre Wesley. Você vai no boteco, os caras assim, fazem piada. Não, como é que um padre vai viver, né, cara? Entende? Pô, isso aí já é um cara culturalmente psicanalítico que não acredita na castidade, entende? Uhum, A psicanálise foi para os filmes, foi para tudo. A gente pensa de um modo psicanalítico. Eu não vou entrar nesse uhum, ponto aqui hoje. Por exemplo, para a psicanálise, é impossível haver um amor próprio saudável. Todo amor próprio para a psicanálise é narcisismo. uhum. Só que há um amor próprio saudável, que aí, em algum outro momento, a gente entra nisso. Então, assim, a gente já pensa sempre de uma forma psicanalítica. Então, a gente tem que limpar um pouquinho, muito, tudo. É porque de fato é mais fácil, né? A gente olhando até do ponto de vista humano, naturalmente é mais fácil apontar, né? Naturalmente é mais fácil a gente delegar, principalmente aquilo que a gente não consegue lidar. Esses dias, inclusive, Rafael, eu estava escrevendo um texto sobre essa cultura que também está dentro das redes sociais, chamada cultura do cancelamento, né? Em que Ah, tudo que a sim. gente não gosta, as pessoas cancelam, né? Ou tentam cancelar. Que necessariamente não, nem é necessariamente a própria atitude, no caso, mas a própria pessoa. A gente tem esse hábito, parece, né? Desde muito tempo atrás, Sim. de excluir ou de negar ou de desprezar aquelas coisas que, às vezes, não nos causam algum tipo de satisfação e gratificação pessoal. É aquela velha história que também pode corroborar com a cultura psicanalítica, é um ser humano voltado para a autorrealização e não para a própria autotranscendência, por exemplo, na linguagem Uhum. freiriana, né? Sim. Em que eu busco as questões que são significativas, ainda que me custem, ainda que haja algum tipo de prejuízo. E eu pergunto a você, que bom, às vezes, que em alguns momentos a gente sente alguns prejuízos por Sim. coisas que são significativas, por às Sim. vezes por um filho, por uma esposa, por um trabalho, por um bem comum, né? E Uhum. aí a gente percebe que uma coisa que também algumas pessoas têm comentado, esse período que a gente está vivenciando está despertando um novo humanismo. Eu não sei qual é a leitura que você faz disso, mas eu achei É, interessante essa não, perspectiva. a gente pode pegar esse humanismo no sentido positivo da palavra. Por mais que a Sim, palavra sim. humanismo tenha uma Uhum, ser série de... difundido, né? É uma palavra que tem muitas definições, vamos dizer assim. Uhum, Mas eu concordo com o que você está falando, que o cara, ele quer essa autorrealização. É o que eu costumo falar, né? O cara quer chegar diante de Deus, uma gravatinha aqui, cabelo boi lambido, entende? Limpo. Cara, sim. você não pode chegar assim na frente de Deus, cara. Você tem que Uhum, chegar na frente de Deus todo arrebentado, entendeu? De que você foi pra guerra, que você fez a jornada. Sabe o Frodo e o Sam? Você tem que sim, chegar sim. sujo, cara. Você tem que chegar assim, entendeu? Acabado, sabe? Você não pode Custou sair com a tudo, essência. né? É, entende? É Isso. esse o ponto. E aí vira uma cultura que ela assim, ela quer dar, mas ela nunca quer perder ao dar, entende? Uhum. Então, tipo, vou fazer doação? Tá, mas como é? Eu posso botar isso no Instagram? Então, assim, ela quer fazer a doação, mas ao mesmo tempo ela quer ganhar uma Mas é admiração permitido das tirar pessoas. foto, né? Entende o ponto? Então, Sim. assim, a gente tem que começar a praticar essa doação onde você não vai ter mais aquilo. Porque você tá dando livremente. É tipo, pra quem tem esposa ou marido, sabe quando tua esposa chega e fala assim, não, me dá um pedaço do teu bife? Se você der um Uhum. pedaço do bife pra ela, aquele pedaço não vai voltar. E é Sim. isso. Você vai ter que dar com alegria. Ah, só tem uma lata de coca, dá pra ela. Ah, só tem Uhum. um copo de suco, dá pra ela. É esse o ponto. Porque senão fica assim, ah, não, mas só tem um suco, eu quero beber suco, né? Aí fica aquela briga de adolescente, sabe? Não, mas você. Aí. Dá, entende? Você tem que saber a dar as coisas. E não dar e guardar, entendeu? Não, eu vou dar um traquinas pra você aqui, Eric, mas é que eu tenho aqui toda a minha coleção de traquinas, é óbvio, entendeu? Esse de Uhum. chocolate que eu te dei, eu tenho 15 aqui. Sim. Pô, para de ser sujo, pô. Entende? Tipo, você quer o traquinas? Pô, tá aí. É igual, por exemplo, eu conheci um franciscano uma vez, que era até Sim. perigoso conversar com ele. Chegava a ser engraçado que você chegasse pra ele e falasse assim, o nome dele era Frei Paulinho, né? Mas, Frei Paulinho, tua camisa é muito bonita, cara. Que camisa bonita, nunca tinha visto. Na hora ele fazia assim, tirava e te dava. Entendeu? Na hora. Na hora. Entende? Na hora. Então, assim, Imagina o constrangimento, né, cara? sim. E assim, onde fosse, entendeu? Tipo, Sim, sim. quando teve essa conversa, eu não tava na rua, tava dentro de casa, assim. E era uma conversa até que você tinha que ter um pouco de cuidado com ele. Porque às vezes você falava. Porque você não queria camisa. Uhum. Entende? Você só tava ali. É, 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 é,
Olha que bela frase do padre ali, tá vendo? Você não vai chegar Uhum. de túnica limpa, tu vai. Cara, é isso, pô. Tem que chegar, vai chegar lá sangrando, é isso, pô. Então, assim, então, olha que diferença das coisas, entende? Então a gente virou uma cultura, além dessa ideia psicanalítica aí, né? Sim. Que é essa cultura assim, que é de um conforto total da coisa. Entende? Então, assim, eu não quero ralar o joelhinho. Desde que, né? É a cultura do desde que. Eu É. faço, mas desde que também O que, que eu vou ganhar de não volta? me custa. É, não, ou que não me custe tanto, né? Também. Porque me Entende? parece que alguma dose de esforço para algumas pessoas é aceitável. Uhum. Mas outras que, na verdade, são aquelas que naturalmente podem custar mais e que podem trazer também resultados mais significativos para o alvo, pegando um pouco Uhum. do teu texto, né? Sim. Algumas pessoas não querem ir até lá, sabe? Uhum. E aí eu Sim. não sei até que ponto isso é necessariamente preguiça, né? Eu acho que isso não é necessariamente o termo que se aplica exclusivamente a esse ponto, É. mas às vezes o que pode se aplicar aqui no sentido de responsabilidade consigo mesmo, Sim. com a própria É, vida, com o próprio se, empreendimento em si. se a gente andar na preguiça dentro de um viés tomista, assim, a gente pode falar que a preguiça seria um ódio à excelência, né? Olha que louco. Entende? Uhum. Porque às vezes. Por que eu tenho ódio à excelência? Porque eu tenho um amor ao meu conforto. Entende? Então eu prefiro o meu conforto físico do que a excelência de uma ação. Então, que seja o servir bacana, que seja fazer, se doar por alguma coisa, que seja estudar para você mesmo, né? Então, esse é um ponto importante. Então, quando eu fujo disso, eu acho que entra o que o Adriano falou, né? Os caras não querem pagar o preço. E a gente tem que viver pagando preço. A vida é pagando, a gente está pagando preço, cara. A vida é viver Uhum. pagando preço. Até quando a gente pensa em boleto, a gente paga até os boletos, cara. Por que você não vai pagar o preço da vida, entendeu? E esse é um preço que a gente tem que pagar mesmo, entendeu? Das escolhas, da responsabilidade. O Franco fala muito sobre responsabilidade, né? Perfeito. Então eu tenho que assumir essa responsabilidade. Vamos voltar ao Franco. O Franco lá em Auschwitz. Imagina se ele não assume a responsabilidade. Ah, a culpa é do nazista mesmo e eu não vou fazer nada. Até o momento desse nazista aí tomar consciência do que ele está fazendo, eu não vou levantar um dedo daqui. E naturalmente era uma questão também que ele escreveu muito, de negar essa história de culpa coletiva e a gente atribuir uma culpa individual. A gente tem que verticalizar algumas coisas. A gente Uhum. precisa superar um pouco essa, por mais que exista sim um Sim, interdito cultural, toda uma sim. questão de vivência social, mas a Uhum. culpa, para o Franco, por exemplo, ela é sempre individual. A gente precisa superar essa perspectiva coletiva, sabe? Coisa Uhum. que outros autores também falaram, né? Hannah Arendt e tantos outros aí. Sim. Enfim. E essa perspectiva dessa culpa coletiva, eu vou ficando mais confortável, entendeu? Uhum. Então, quando É você porque eu assume não pra preciso você, me incluir tanto, né? exatamente. Tá Porque é dentro de um massa, pô. sistema em que é maior do que eu também, de alguma Sim. forma, e que não me É aquela, implica tanto quanto todos os outros. sim. É a ideia da briga de torcida, pô. Tem lá um Isso. corintiano no chão e tem 50 palmeirenses. Os caras vão dar 50, cada um vai dar um chute, pelo menos. E tá todo mundo junto. A culpa não foi minha, pô. O pessoal chutou aí também. Entendeu? Pô, Uhum. fica. Quando você assume essa responsabilidade, olha, a culpa é tua. E aí você tem um processo saudável, que é o arrependimento. Sim. Que é justamente, putz, a culpa é minha. Eu vou corrigir isso aqui, eu me arrependo. Ponto. O problema é quando o cara entra no remorso. Tá vendo? Eu sou horrível. Eu não consigo me tirar dessa culpa de mim. Aí vira uma problemática enorme. Então isso tem que ter um pouco de cuidado, de fato. Né? Então, assim, percebe que, para quem tá aqui, né? Acho que o Eric, com certeza, eu e ele, a gente tá percebendo. Percebe que quando a gente fala da vida, a gente pode botar de uma maneira bem vulgar aqui, um filosofar sobre a vida, um buscar a vida. Yuri, não. Arrependido, perdoado? Não. Se eu arrependo, arrependimento é o primeiro passo de corrigir as coisas. Você deu um tapa na tua cara, Yuri, e me arrepender? Não, pô. Eu vou chegar até você e falar, pô, Yuri, desculpa porque eu te dei um tapa na cara. Entende? Uhum. Aí você vai chegar pra mim, O pô, arrependimento tem que ser mobilizador, o perdão, né? Já é uma sim, do outra ato, coisa. pô. Do Sim. ato, é isso. É isso. Entendeu? É esse o ponto. Porque senão fica muito fácil. Porque senão eu chego lá dentro do meu quartinho, entende? Tipo, Uhum. na cabaninha do meu quartinho e falo assim, eu me arrependo, Yuri, tá tudo bem, valeu. E nem falo com você, entende? É Nem falo com fácil, o né? Yuri. Porque a gente não precisaria lidar de forma diretiva e pessoal com a própria culpa, né? Exatamente. Exatamente. Eu não, porque e eu posso até não, já me arrependi já, entendeu? Tipo, e nada Uhum. foi resolvido, entende? É o ponto de, cara, eu deixei uma coisa tocar. Vira o perdão é a libertação. Sim. O arrependimento é uma libertação também.
De Porque fato. você sai daquela culpa que ela vai te matando por dentro. Então você se Uhum. arrepende e corrige. Então quando você perdoa e tudo mais, isso vai te libertando, isso vai te deixando. é, é, Então, por que perdoar é tão difícil? Lógico que é difícil, porque custa muito, porque muito vale, pô. Se perdoar fosse fácil, tava todo mundo aí se perdoando, mas não é isso. Vale, Uhum. cara. Você ter a coragem de perdoar alguém que fez mal é um ponto que custa muito pra gente. Porque a gente tende a trazer um processo pro egoísmo. E aí eu tenho que abrir um parênteses antes dessa live acabar. Sim. Tem que parar com essa ideia que egoísmo é bom. Egoísmo saudável. Tem um livro, eu esqueci o nome da autora, entendeu? Ah, não, não me diga isso. Né? Eu tô querendo fazer uma live só pra falar desse livro. Ah, Entende? certo. Porque assim, para com essa ideia. Entende? Tipo, egoísmo, cara. Mas se eu botar. Mas quando no avião, quando fala pra eu botar a máscara minha primeiro pra depois ajudar o outro, é egoísmo. Não é egoísmo, meu amigo. É óbvio que não é egoísmo. Porque o egoísmo Uhum. você tá só centrado em você, só interessa você. E nenhuma vida cresce autenticamente quando você se concentra só no seu umbigo. Quando É você vira um tatu, autocontemplativo, né? quando você vira um tatu bola, entendeu? Que você vira uma bola e volta pro teu umbigo, pô. Uhum. Entende? Não tem como. Ah, mas a moça lá do livro dá argumento X, Y, Z. Meu amigo, o nazismo tinha argumento, cara. Isso aí, pra mim, tô nem aí pra Era o que isso, mais entendeu? tinha, né? Entendeu? Pô, não tô nem aí pra isso. Argumentar, amigo, não argumenta as coisas mais loucas da face da Terra. Sim, sim. Entende? Então, assim, é essa coragem de viver uma vida autêntica que pede de nós a observação, a escuta, o vencer a velha rotina, vencer o velho homem, acertar o alvo. Então, isso pede para nós uma paciência de contato com as coisas. Aí, ó, a Cláudia botou aí, essa pessoa aí. Essa pessoa aí. Enfim, esse contato com as coisas, essa paciência no ouvir. Sabe, algumas coisas que eu passo pro paciente é a ideia da música, né? Eu pergunto pra ele assim, quando foi a última vez que você Sim. ouviu um álbum inteiro? Um álbum inteiro. De uma Uhum. banda ou um artista que você gosta. Há muito tempo. Então você vai parar e você vai ouvir. Você já pensou em ver a Mona Lisa? Você tá subindo, assim, você chega no queixo, parou a obra, tá tudo branco. Ah, Uhum. parou por quê? Ué, você não quis, você só quis ver a obra. É a mesma ideia da música, entende? É a mesma ideia da música. Então, assim, essa paciência para observar a realidade, para amar a realidade. Sem isso, a gente vai se atrofiando, entendeu? Eu percebo também isso que você fala, de que nesse sentido haveria sim, como a gente está muito distraído, né, cara? Sim. Para esses aspectos que a gente está colocando, eu acho que a gente já caminha para o fim aqui, por conta do período aqui que vai Essa. fechar, Uhum. mas de tudo que a gente falou, conversou, comentou, me parece que de fato brota dentro da gente, o ser humano de forma geral, um distraimento. Uma distração, na verdade, ou até uma distraibilidade, que são duas coisas distintas dentro da Sim. psicopatologia, né? A distração em que a gente não consegue se concentrar em uma questão exclusivamente, e ainda tem a Uhum. distraibilidade em que nós temos muitos estímulos e que a gente não Sim. consegue focalizar em um especificamente. E isso faz parte do problema de hoje, né? Porque, assim, Perfeitamente. tem uma apatia às coisas altas, elevadas, e uma superexcitação pelas coisas baixas. Esse é o problema. Uhum. Então o cara não consegue apreciar um pôr do sol, mas ele olha sei lá, pro Felipe Neto e assiste um vídeo, 3 vídeos de 1 hora dele com total tranquilidade. Então Sim. eu super excito por coisas irrelevantes. Uhum. E para as coisas belas, grandiosas, eu sou apático. Então, isso é importante. Padre, não. Só se você quiser ver alguém dando uma argumentação maluca sobre o egoísmo. Aí, se você quiser, você vai lá e lê. Mas, assim, ela chama egoísmo de bom. Então, enfim. Mas, enfim, ó, vai dar o tempo aqui. Né? São 10h04, a gente começou 10h05 ou 10h06, não sei. Deixa eu só Certo. agradecer. Tranquilaço esse papo de segunda-feira com você, Eric. Quero repetir isso aqui, porque é muito bom a gente ter uma Muito conversa bom. tranquila. Eu acho que essa conversa nossa a gente poderia estar sentado na varanda de uma casa, inclusive. Sim. A gente teria essa live, essa conversa tranquila e calmo. Né? Quero repetir. Vamos organizar para repetir, com Vamos certeza. nessa. Tá? E muito obrigado pelo convite. Para quem não me conhece, vai lá na minha página. E para quem não conhece o Eric, vai na página do Eric. Tá? Valeu, Eric. Forte Show de abraço bola, aí. Pode cara. se despedir aí também. Foi show de bola. Te agradeço aqui pela tua disponibilidade. Acho que foi um papo extremamente liso, Foi. né? Foi Acho que liso é igual os importante. nossos áudios no WhatsApp. Foi igualzinho. Completamente. Foi E de igualzinho. como foi produtivo, como de fato eu acredito que é produtividade, né? Não como Uhum. excesso de conteúdo, mas como conteúdos significativos, que eu acho que a gente precisa disso hoje.
e do quanto a gente precisa naturalmente observar o que é que está ao nosso redor, porque eu acho que de tudo que a gente pôde falar aqui, isso resume bem. A gente precisa abrir os olhos e contemplar um pouco daquilo que está ao nosso redor. Às vezes a vocação está ao nosso redor, né? A própria vida convoca. Então tem uma série de coisas que a gente precisa rever e se reorientar, né? Mas, cara, valeu. Vamos combinar assim um outro papo aí. Sim, E sim, aí a gente sim. se vê nesse sentido, sim. Porque foi Valeuzão muito aí. bacana. Valeu. Valeu, pessoal. Boa Valeu, noite. gente. A gente se Boa fala aí. noite. Tamo junto. Até a próxima. Valeu. Valeu, 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 tchau, valeu, tchau. valeu. Tchau, tchau.